O Grupo Fraternidade e Amor de Belo Horizonte dá início ao seu culto Cristão no Lar semanal. Hoje abordaremos o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está contido no capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nos itens de 1 a 4, a parábola do festim das núpcias. Paz em Cristo. Amado Mestre e Divino Amigo Jesus, amigos espirituais, nos reunimos novamente para celebrarmos a semana que passamos. Uma semana afortunada, onde nos foi proporcionado várias bênçãos. A bênção da proteção através do abrigo, do amor através dos nossos irmãos queridos, da materialidade do pão, da tolerância e do perdão às nossas faltas pelo Pai. E viemos humildemente solicitar que assim seja e assim se repita na próxima semana, e possamos assim proporcionar nossa evolução em solo fértil nos preceitos do amor. Que assim seja. Vamos colocar a água para fluidificar. Respire profundamente. Sinta a presença dos anjos no teu lar. Através dessa música, observe que eles estão entrando e inundando seu lar com cores esfumaçadas, azul, amarelo, verde, rosa. E essas cores inundam a sua sala, o local onde você se encontra. Vocês estão sendo contemplados agora com essas cores sublimes que emanam do céu através dos anjos do Pai. Eles passam fazendo um rastro belíssimo de cores suaves e sublimes, fazendo uma higienização no lar de cada um de nós. Traga mentalmente seus filhos, sua família, para essa higienização. Pode pedir os anjos para passar no lar de cada um dos seus amados e fazer a mesma vibração de limpeza sagrada. Os anjos são lindos, suaves. Eles trazem da mão do Pai a leveza de viver. Respira profundamente o azul. E sinta o azul. Se veja azul. Veja a sua casa toda azul e dos seus amados.
Agora respire o amarelo e se veja amarelo, contemplando todo o movimento em amarelo. Isso. Dê boas gargalhadas de felicidade com essa cor forte e amorosa que emana do sol sagrado, vitalizando as células, vitalizando as paredes do teu lar e dos nossos lares, contemplando nossas famílias, nossos filhos, esposo, esposa, e assim sucessivamente a todo o planeta Terra. Olha que rastro lindo está sendo feito nesse momento pelo anjo amarelo, que vem colocar o bálsamo da vitalidade, da cura. E logo em seguida vem o anjo verde, anunciando que todas as células nesse momento estão ganhando o quântico da cura. E se sinta verde, seja verde. Permaneça verde por um momento. E sinta a vibração dos anjos através dessa música. Não pense em nada, porque o anjo rosa, o anjo do amor, está aproximando de nós e está adentrando para dentro do nosso coração. E essa cor rosa pulsa forte no amor que emana de Maria, contemplando assim o circuito sagrado das cores. Seja rosa, se vê rosa, seja paz, seja amor, seja ternura, seja essência divina. Deixa as cores brincar dentro da sua casa e permaneça com essas cores, porque o seu lar íntimo e o seu lar externo estão limpos para a manifestação do culto no lar. Paz, saúde, alegria, amor, amor, amor. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola da festa de núpcias. E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas. O reino dos céus é semelhante a um homem rei que fez as bodas a seu filho. E mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusavam ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e, depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou e, tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que estavam convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, às saídas da cidade,
E a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. E ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa. E viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. O incrédulo ri desta parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete, e ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites do possível. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não lhes descobrirmos o sentido oculto. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, e seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Nesta parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes às coisas celestes. Acreditavam os judeus de então que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam os seus conhecimentos sob formas misteriosas, impenetráveis à compreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei. Primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Desse pequeno foco partiu a luz que devia expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicarem à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, dominada pelos romanos, estava esfacelada pelas facções, dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia atingido até mesmo o santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviado para chamá-los à observação da lei e para abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles, no entanto, repeliram as palavras do celeste Messias e o sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto que deviam colher
da sua própria iniciativa. Mas seria injusto acusar o povo inteiro por essa situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder. Os primeiros, pelo seu orgulho e fanatismo, e os segundos, pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias. E acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos à festa de núpcias, em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. As parábolas são narrativas breves, dotadas de um conteúdo alegórico, utilizadas nas pregações e sermões de Jesus, com a finalidade de transmitirem ensinamentos moral ou religioso. A parábola, o festim das bodas, significa o reino dos céus, isto é, o estado de plenitude alcançado mediante nossa marcha evolutiva ascensional. O festim ocorre porque o rei, isto é, Deus, decide comemorar as núpcias de seu filho Jesus com a humanidade. O simbolismo das núpcias é muito profundo, pois significa o encontro do nosso ego com o eu crístico, do homem com Cristo e da alma com Deus. Os servos do rei são todos aqueles que fielmente fazem a vontade de Deus. E os convidados a participar das núpcias somos todos nós, filhos de Deus. Entretanto, o convite a participar das bodas com Jesus continua sendo feito a todo momento e a toda a humanidade. E as recusas às bodas são feitas por nós, espíritos ainda ligados a uma vida puramente material. Infelizmente, a humanidade continua ainda muito envolvida com as questões materiais, esquecendo as questões espirituais. Sendo assim, não adianta somente ser convidado. É preciso antes estar preparado a vestir a roupa nupcial oferecida por Jesus, para participar do banquete nupcial, que simboliza todos os recursos que Deus provê e oferece ao processo de iluminação de todos os espíritos. E ao se sentar à mesa com o nosso Mestre, temos que trazer em nossos corações a pureza, a bondade, a mansuetude e o amor. Sendo assim, a doutrina espírita nos convida a fazermos a nossa reforma íntima, deixando de gravitar em torno de nós mesmos ou do próprio ego, para gravitar em torno de Deus e de suas leis. Vamos então abrirmos os nossos corações e aceitarmos o convite que Jesus nos faz a todo momento de participarmos do banquete nupcial com Ele. Paz a todos. Mestre amado Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em busca do crescimento espiritual através do Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, para agora e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Paz e harmonia a todos. Irmão Sol com irmã Luz, trazendo o dia pela mão. Irmão Céu de lenço azul a invadir o coração. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nessa manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar aleluia, aleluia, minha irmã, terra que é o pé da segurança de chegar. Minha irmã, planta que está suavemente ao respirar. Aleluia. Irmã flor que mal se abriu, fala do amor que não tem fim. Água e